Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui no 11º dia de oração pelo CBM e eu quero deixar uma palavra que é a palavra que tem o tema do CBM desse ano e ela se encontra em Mateus, no capítulo 7. É uma palavra muito conhecida de todos, de um modo geral, porque é a oração do Pai Nosso. E hoje, enquanto eu estava pensando, no que trazer como reflexão, o Senhor veio falando sobre, mais especificamente, o versículo 10, comigo, sobre o reino dele. E eu quero ler a partir do 8, vou ler só o versículo, na verdade, o versículo 9 e o 10, que diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E sempre que eu penso nessa palavra, eu penso no Senhor como um Pai que cuida de nós, que provê todas as nossas necessidades, não nos deixa faltar nada. Eu me sinto muito agraciada, muito feliz, porque não tem assim uma explicação, um sentimento maior do que esse, de saber que nós temos um Pai no céu que providencia todas as coisas diariamente para as nossas vidas. E quando nós pensamos, que somos uma pessoa e o cuidado que o Senhor tem conosco, quanto mais com mais de 8 bilhões de pessoas, que Ele sabe milimetricamente de tudo, das nossas vidas, das nossas necessidades, e Ele está aqui, conosco, enquanto nós estamos aqui orando, apresentando, os nossos pedidos, as nossas vidas a Ele. Aqui Ele está, e Ele também está nos céus cuidando de tudo, de todas as coisas referentes ao seu reino. E pensando, na questão do Congresso, de um modo geral, pensar no cuidado, no carinho que o Senhor tem por cada obreiro, por cada pessoa que dedica a sua vida diariamente para que o nome do Senhor seja conhecido. E mais do que ser o nosso Senhor, como tem uma missionária que ela fala, a missionária Ellen Gaspar, que ela tem o melhor patrão do mundo, e eu hoje falo isso também. Mais do que ser o nosso Senhor, Ele é o nosso Pai, mais do que pensar de uma forma, talvez, olhando para essa oração de uma forma administrativa, de cuidado do reino, Ele tem um olhar também amoroso, um olhar de cuidado para fazer todas as coisas da forma correta, da melhor forma, para cada um dos seus filhos. E isso é muito maravilhoso. E pensando nisso, hoje eu quero orar especificamente pelos missionários que estão no campo, em algum campo, seja ele aqui mesmo no Brasil,
né, um campo estrangeiro, nas escolas, nas universidades. A gente vai orar aqui, né, depois, nas próximas orações. Já vamos começar com os cardzinhos que eu falei, né, das agências, com pedidos de oração. Mas hoje eu quero que a nossa oração seja direcionada, né? Algo que o Senhor colocou no meu coração para orar realmente pelos missionários que enfrentam muitas coisas, que deixam suas vidas, né? Deixam muitas vezes tudo, né? A sua pátria, deixam um emprego, uma carreira, talvez. Para alguns é muito fácil, para outros é um processo um pouco mais difícil, mas eles fazem isso buscando o reino, né? E para que venha o reino também, né? Clamando para que o reino do Senhor venha e que mais vidas sejam alcançadas. Então, hoje a minha oração é por eles, né? E que a gente possa pedir ao Senhor que venha guardá-los, protegê-los e continuar suprindo, como só o Senhor faz, de modo maravilhoso e extraordinário, as nossas necessidades. Amém? Pai, nesse momento nós queremos pedir ao Senhor pelos missionários, pedir ao Senhor que o Senhor esteja conduzindo cada um dos teus filhos que te servem no campo, que buscam o teu reino, que buscam fazer a tua vontade. Só o Senhor conhece as necessidades de cada um, aquilo que eles precisam diariamente, o pão do dia que eles precisam. Só o Senhor sabe aquilo que eles têm passado no íntimo, no secreto, o que eles têm orado, apresentado ao Senhor, pedindo a tua intervenção, pedindo as tuas respostas de oração. E hoje nós queremos apresentar os missionários, as missionárias que estão no campo, as famílias missionárias, apresentar ao Senhor, pedindo que o Senhor venha guardá-los, que o Senhor venha também aqueles que têm o desejo, né, de participar do congresso, que o Senhor esteja provendo todos os recursos, tudo que eles precisam, que nada falte, Pai, em nome de Jesus, para os teus filhos. Que o Senhor, o nosso Pai que está nos céus, esteja nos conduzindo em oração, nos conduzindo a cada dia para realizar, Deus, a tua vontade, o que está no teu coração. É isso que eu peço hoje, Pai. Eu agradeço ao Senhor pelo privilégio de orar, pelo privilégio de saber que o Senhor tem um propósito, que o Senhor tem um chamado, Deus, para a minha vida e para a vida de cada um. E que nós somos únicos, né? Que cada um tem um propósito único para cumprir, Senhor. E essa é a minha oração, agradecendo ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada a você que está aqui comigo, né, nesses dias orando, que nós possamos seguir firmes, orando, intercedendo, pedindo ao Senhor que nos conduza em oração, né, que fale também ao nosso coração, nos dê as respostas que nós precisamos, não somente para hoje, né, mas para amanhã também. Essa é a oração que eu faço, né, e agradeço ao Senhor por poder estar aqui, partilhando junto com cada um de vocês,
desse espaço, um espaço que o Senhor está nos permitindo orar um pouco mais, buscar um pouco mais. E muito obrigado. Amanhã a gente se vê por aqui. E tchau, tchau.